Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, né, meus irmãos? Ele traz a palavra certinha, que na hora certa, porque Ele sabe que nós precisamos de ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, boa noite, seja bem-vindo aí, entre com alegria para receber a palavra, entre aí com muita fé, esperança e amor, que esta palavra vai falar ao seu coração, glória a Deus, aleluia. Eu já apresentei aí a sua vida, suas orações, suas petições, oro pela sua vida, todos vocês que estão acompanhando o canal aí, a serva do Senhor foi levantada como intercessora para orar todas as vezes a palavra, a oração, o louvor da Levita Camille, que a Levita Camille louva. Então, estamos aí, meus irmãos, apresentando a serva do Senhor, prega a palavra, a oração, ministra a oração e traz a Levita Camille para louvar aí no canal. Tudo enviado por Deus. E você que tem a fé, que crê que vai acontecer milagres, porque o Senhor falou que é onde chegar a palavra, a oração, o louvor, que ela vai louvar, o Senhor vai operar proezas e maravilhas. Se entrar no seu lar, se você tiver fé, Ele só quer encontrar fé no seu coração. Você fala assim: Senhor, eu creio, eu acredito, eu tomo posse, a palavra é do Senhor, sei que a serva é enviada pelo Senhor. Aqui, Senhor, eu creio e acredito. Entra na minha casa, entra aqui no meu coração, na minha mente e faz grandes obras, Senhor, aqui dentro de mim com essa palavra. Traz avivamento para mim, para minha família e para todos aí que estão assistindo junto com você. Com fé, esperança e amor. Glória a Deus, aleluia. Guarde ela como um diamante, a palavra do Senhor no seu coração. Mas o que é bom tem que compartilhar. Então você compartilha com quem você ama e com quem você não ama. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós vamos no ID do Senhor, nós não vamos olhar quem. É os nossos inimigos que nós ganhamos nossos galadão. Glória a Deus, aleluia. É muito fácil você falar da palavra de Deus com uma pessoa, é abraçar uma pessoa, é fazer uma coisa boa, ajudar uma pessoa que você conhece. Agora ajude uma pessoa, abrace uma pessoa, leve a palavra para aqueles que você não conhece ou para aqueles que te fez o mal. Esse é o galadão que está preparado para você. Porque o fácil, todo mundo faz. Eu quero ver fazer o difícil. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus aí? Com muita atenção, com muito amor, com muito carinho. Não esqueça, todas as vezes que você for assistir o canal, deixe seu like aí para abençoar o canal em nome do Senhor Jesus. Vamos aí no ID como abençoador. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. E o refrão da palavra fala assim: as lições espiritual do número 2. Meus irmãos, é forte, hein? Quando você vê o refrão, você não dá nada para a palavra. Mas quando você começar a ouvir a palavra, você vai falar: é verdade. É muito importante o que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesse dia chamado hoje, meus irmãos. É para nós aprender mais um pouquinho com a palavra do Senhor, amém? Então nós vamos para Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, e o refrão da palavra fala: as lições espiritual do número 2. E nós vamos para o versículo 9. Versículo 9 fala assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Destaca que o melhor é serem 2 do que 1. O número 2 nos traz muitas lições espirituais. Na Bíblia, este é o número da concordância, a oração de concordância feita por 2 pessoas possui um efeito sobrenatural. Olha aí, concordância de 2 pessoas orando junto, meus irmãos, é forte, hein?
Aleluia, Jesus. Daí também a importância de Jesus enviar os seus discípulos de 2 em 2 para pregar um outro objetivo é o auxílio que um pode prestar ao outro. Como já dizia o sábio Salomão, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga de seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta, e seu companheiro mais aí do que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho para frente. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo afirma, eu gosto quando Jesus fala, o Senhor Jesus Cristo afirma que é 2, afirma que o que é 2 concordarem, acerca de algum pedido será concedido pelo o Pai Celestial. Repetindo, meus irmãos, para meus irmãos entenderem. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo afirma que o que é o número 2, concordarem acerca de algum pedido, será concedido pelo Pai Celestial. 2 em oração fazendo concordância. É forte, hein, meus irmãos? Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, Moisés escreveu que um fato só será aceito. Olha aí, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, Moisés escreveu que um fato só será aceito como tal pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu que a denunciar contra um presbítero só seria aceita com o depoimento do número 2, testemunho. Repetindo para os meus irmãos entender bonitinho. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu que a denúncia contra um presbítero só seria aceita com o depoimento no mínimo 2 testemunhos. Aleluia, glória a Deus. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 11, Salomão afirma: se 2 dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só como se aquietará. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, o grande sábio ainda diz que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobra, não se quebra tão depressa. Repetindo para meus irmãos entenderem. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. O grande sábio ainda diz que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe
resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 6, em Marcos capítulo 6, versículo 7, Jesus enviou os 12 discípulos, de 2 em 2, para pregar o evangelho. E em Lucas capítulo 10, versículo 1, Lucas registrou também que Jesus enviou os 70 discípulos de 2 em 2 para evangelizar as cidades. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, entendeu porque o número 2 está falando aqui, é muito importante. O refrão da palavra está falando assim: as lições espirituais do número 2. Então, nós estamos trazendo a palavra aqui explicando. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus falou de dois portas da entrada. Repetindo, Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus falou de 2 portas da entrada e da larga. Jesus falou de 2 portas. Eu vou explicar aqui para meus irmãos entenderem. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus falou de 2 portas, da estreita e da larga. Jesus falou de 2 caminhos, do espaçoso e do apertado. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, Jesus falou de 2 árvores, da boa e da má. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus falou de 2 construtores de um edifício, a casa sobre a areia e de outro que a edificou sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Forte, né, meus irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 27. Glória a Deus, está escrito. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4, são mencionadas 2 testemunhas escatológicas, que serão 2 oliveiras e 2 castiçais. 2 oliveiras e 2 castiçais. Repetindo para entender, meus irmãos. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, versículo 4, são mencionadas 2 testemunhas escatológicas, que serão 2 oliveiras e 2 castiçais, 2 profetas e 2 profetas. Glória a Deus, aleluia. Em Atos capítulo 3, versículo 1, é dito que os apóstolos andavam geralmente em 2, Pedro e João, Paulo e Silas. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Paulo e Silas. Também há coisas que são contrastadas de 2 em 2, a luz e as trevas. Olha aí, forte. Aleluia. A luz e as trevas. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, o dia e a noite. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, Cristo e o maligno.
É forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Eu vou repetir esse versículo aqui para meus irmãos entender. Meus irmãos, vamos entender aí. Em Atos capítulo 3, versículo 1, é dito que os apóstolos andavam geralmente em dois: Pedro, João, Paulo, Silas. Também há coisas que são contrastadas, de dois em dois, a luz e as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, o dia e a noite. Gênesis capítulo 1, versículo 5, Cristo e o maligno. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, o crente e o incrédulo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, a justiça e a iniquidade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a vida e a morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a bênção e a maldição. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o rico e o pobre. Provérbios capítulo 22, versículo 2, o amor e o ódio. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, a verdade e a mentira. 1 João capítulo 2, versículo 21. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Estou toda arrepiada aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui já pairando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fazendo concordância com a palavra, meus irmãos. É forte, hein? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Olha, estou toda arrepiada aqui, ó. É forte, meus irmãos. É forte. Aleluia, glória a Deus. Vamos aprender mais um pouquinho aqui para nós entender, meus irmãos. A conclusão da palavra. O número 2 também ensina muitas coisas aos casais. Um grande ensinamento cristão disse o seguinte: assim como pela criação de Deus, de um fez dois, pelo casamento, ele de dois fez um. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus criou o homem e a mulher, duas pessoas. Porém, após o casamento, ambos se tornaram só carne, uma só carne. Da mesma forma, quando duas pessoas concordam com algum projeto que glorifica o nome do Senhor e o apresenta em oração a concordância parente, o Senhor confirma a bênção com o seu selo de sua aprovação. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. A palavra hoje é forte, hein? Eita glória, aleluia, Jesus. Vou ler a conclusão mais uma vez, meus irmãos. Aleluia, é forte. Presta atenção, meus irmãos, que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesta noite. O número 2 também ensina muitas coisas aos casais. Um grande ensinamento, um grande ensinador cristão diz o seguinte: assim como pela criação de Deus, de um fez dois, pelo casamento ele de dois fez um. E Deus criou o homem e a mulher, duas pessoas, porém, após o casamento, ambos se tornaram uma só carne. Da mesma forma, quando duas pessoas concordam com algum projeto que glorifica o nome do Senhor e o apresenta em oração de concordância
perante ele. O Senhor confirma a bênção com o seu selo de sua aprovação. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, meus irmãos. Olha aí. A palavra de Deus fala que aonde tiver um, dois, três, o Senhor está. Mas aqui até dois. O Senhor está nos ensinando hoje que Ele fez o homem e a mulher, que Ele fez o sol e a lua, que Ele fez o dia e as trevas, que Ele fez o homem e a mulher, que Ele, quando mandava os seus discípulos ir, Ele mandava em dois. Então, o número 2 aqui é edificado para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Quando tem 2 em oração, na mesma concordância, na mesma fé, que esta oração, esse pedido, esse projeto, que seja para glorificar o santo nome do Senhor, Ele faz concordância quando 2 estão orando. É forte, hein, meus irmãos? E eu acredito muito que aqui tem mais do que 2, e o Senhor vai fazer concordância em nome do Senhor Jesus. Se você orar na mesma fé, na mesma concordância, aqui a palavra do Senhor está falando, é na mesma fé, na mesma concordância, para engrandecer o nome dEle. Tem que engrandecer o nome dEle. Ele faz concordância, Ele apazigua aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, nós juntinhos somos mais fortes, na mesma fé, na mesma concordância. Você com seu esposo, você com seu filho, você com seu irmão, você junta todos e vamos aí juntos, em nome do Senhor Jesus. Aonde tem 1, 2, aqui, é bênção. Aonde tem 1, 2, 3, é bênção. Então, não importa. O importante é que o Senhor está ensinando aqui. Glória a Deus, Ele faz concordância. Quando tem 2 na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união, porque Ele fez o número 2. O número 2 é bênção. Quando tem 2 pessoas, aleluia, orando, perseverando em oração, buscando, apresentando o Senhor. Se os seus projetos, se os seus sonhos for para edificar o Senhor, engrandecer, aqui, 2 em 2, orando, Ele faz concordância em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos entenderam, né? Estou tentando explicar mais em nome de Jesus. Glória a Deus. E em cima desta palavra eu te faço um convite. Você quer reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador nesta noite? Aí você fala assim, pastora, mas eu já sou batizada, eu também fui na igreja católica, mas nós era criança, nós não tinha nem pecados, mas agora nós somos adultos, grandes, pecamos, daquela época para cá, nós já pecamos muito, então nós temos que rever os nossos conceitos aí, e pedir perdão para o Senhor, reconhecer Ele como nosso Salvador, Ele que jogou aquele sangue na cruz aí, nós pecadores, né, meus irmãos, para nos, por amor, um amor imensurável, nós temos que reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador, nosso pastor. Glória a Deus, ali é o nosso guarda fiel. E você que não confessou Ele como seu único, suficiente Salvador, você vai ali no cantinho particular, é você e Deus, Deus e você. Fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. E escreve meu nome no livro da vida. Me direciona, entra no meu barco, entra no meu lar, na minha casa, no meu ministério, na minha empresa, eu não sei quem você é, se você tem empresa, se você tem ministério, mas você tem família, mas você tem projetos, apresente o Senhor. Você que está aí precisando de um milagre, você que está precisando de uma cura, onde tem 1, 2, 3 orando de joelho, na mesma concordância, Deus vai aí apaziguar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para você que saiu da presença do Senhor, volte. Ele está te fazendo convite nesta noite também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de enviar essa palavra a outras pessoas. Porque você planta uma sementinha. A palavra é uma semente. Você planta no coração de alguém. Mande para alguém. E Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa. E nós fica só em oração. Senhor, olha, quando ele ouvir aquela palavra, o Espírito Santo vai falar com ele. O Espírito Santo vai convencer. É o Espírito Santo que convence. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.
Tenha particular com Deus às madrugadas aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, boa noite.